Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês no lançamento do aparelho RaiPro do RaiFu Conference 2021. Lançamento nacional deste aparelho, que eu tenho o prazer de já estar trabalhando há 18 meses com ele, ou seja, já contando com alguma experiência, e espero que essa experiência seja importante compartilhar com vocês e traga conhecimentos necessários para nós todos juntos crescermos no uso desse aparelho que tem tanto a nos oferecer. Terei o prazer de apresentar este aparelho nos próximos 2 congressos nacionais de estética médica, que acontecerá em São Paulo no final de semana do dia 14 a 16 e no final de semana do dia 20 a 21, que são os congressos da ASIME e do ICAD, respectivamente. Então, estamos aqui hoje para falar em quê? Para falar no aparelho RaiPro lançamento, que tem como grande benefício estímulo de colágeno, e esse aparelho é, antes de mais nada, um ultrassom microfocado. Então, vamos falar sobre isso. Nosso maior objetivo no dia de hoje é aprofundar o conhecimento sobre o estímulo de nosso colágeno, que com certeza é o queridinho do momento. Está intimamente ligado ao nosso inexorável processo de envelhecimento. Porém, nós nunca devemos esquecer que nós estamos buscando a beleza, mas não podemos esquecer da saúde e valorizar sempre o bem-estar. O que quer dizer esses tópicos que eu coloquei para vocês? Que nós sempre queremos um benefício estético para o nosso paciente. Ele está nos procurando para ter uma melhora estética, uma melhora visual. Mas nós devemos sempre saber que nós estamos tratando de um paciente e nós devemos valorizar o momento em que ele está na nossa cadeira. Ou seja, nós temos a obrigação de não trazer prejuízos e sim trazer benefício a esse paciente, tentando fazer o procedimento com um ambiente mais confortável possível e tentando que seja menos dolorido, ou seja, um ambiente agradável e um procedimento com uma indicação correta e bem realizado, com a menor dor possível para o nosso paciente. Então, temos que ter ideias que estamos tratando sempre seres humanos, que são suscetíveis a dores, emoções, expectativas, reações e alergias. Ou seja, nesses 18 meses que eu tive o prazer de trabalhar com o RaiPro, não tive processo alérgico ou reação inflamatória mais importante em nenhum paciente. Mas temos que ter ideia que estamos aplicando algo de fora para o paciente, que alguma manifestação pode ocorrer. Então nós temos que ter sempre o discernimento de utilizar potências previamente estabelecidas até termos uma segurança para um melhor manejo deste aparelho. E sempre trabalhando com as expectativas reais do que qualquer aparelho ou qualquer procedimento possa trazer ao seu paciente. Um dos maiores motivos de insatisfação dos pacientes é quando eles almejam ou têm uma expectativa muito maior do que qualquer que seja o procedimento possa trazer a ele. Então, o que um ultrassom microfocado pode trazer a você? Pode trazer um efeito lifting, pode trazer uma tração de pele, pode trazer uma melhor região malar, uma elevação de sobrancelha, um melhor contorno mandibular, mas nós temos que entender que para tudo ele está trabalhando contra um processo de envelhecimento, ou seja, ele não deve ser a única medida que nós vamos fazer para que esse processo de envelhecimento seja retardado ou até melhorado. O paciente deve estar sempre disposto a estar fazendo a sua parte em casa, com o uso de cosméticos adequados, tanto via oral quanto tópico, de uma dieta adequada, de uma hidratação adequada. Então, estilo de vida com certeza vai repercutir positivamente ou negativamente no que o procedimento pode trazer para o seu paciente. Avaliar, planejar e explicar. O paciente vai chegar na sua frente, vai ter a queixa e nós vamos fazer a melhor avaliação e a melhor organização de todo o planejamento. E aí vamos explicar para o paciente se isso será feito em uma etapa, 2 etapas, 3 etapas e o que isso pode proporcionar para o paciente ao fim de cada etapa e principalmente ao fim do plano de tratamento.
Para quem há muito tempo trabalha ou acompanha os procedimentos estéticos faciais, sabe que atravessamos já diversos momentos ao longo dos anos. Já passamos por períodos em que o único tratamento eram peelings, e os peelings eles eram muito agressivos. Normalmente a gente fala, quando está falando desse peeling agressivo, no fenol, que tinha um resultado espetacular, mas muitos efeitos colaterais. Depois nós passamos pelo boom de toxina botulínica, cerca de 20 e poucos anos atrás, onde era praticamente a única arma que nós tínhamos para melhorar a face como rejuvenescedor, ou peelings agressivos, ou peelings quase que com muito pouco resultado, ou toxina botulínica, que é a paralisação da musculatura. E depois passamos por um boom de volumizadores e preenchedores, e que ainda existem, todos eles ainda existem no mercado, e agora nós estamos no boom, como eu falei no início, o queridinho no momento é o colágeno, né? Porque nós temos que, aqui ó, nosso processo de envelhecimento acontece a cada ano cerca de perda de 1% de nosso colágeno, a partir da terceira década de vida. Obviamente, diversos fatores vão contribuir para essa perda ser mais ou menos acentuada, e nós citamos principalmente genética, sedentarismo, diabetes ou outras patologias, tabagismo, baixa ingesta hídrica ou dieta inadequada. Quanto ao ultrassom microfocado, diferentemente de outros inesteticismos que nós percebemos quando há abuso de outros procedimentos, o estímulo de colágeno nos proporciona uma segurança maior de que isto ocorra. A utilização do ultrassom microfocado, acima do que era previsto, ou um número de disparos um pouco acima, pode fazer-nos incorrer alguns riscos. Porém, dificilmente o estímulo de colágeno em excesso será motivo de algum prejuízo estético. Vamos comparar com aqueles pacientes que estão estigmatizados por uma volumização facial excessiva, como se fosse o uso do ácido hialurônico ou um preenchedor, seja de qualquer marca, numa região malar que chame a atenção, um lábio acentuado demais, um queixo que ficou proeminente demais, um malar marcado demais, ou seja, aquela pessoa que foi buscar um atendimento estético e foi exagerado o procedimento dela, são pessoas que ao longo do tempo ficaram estigmatizadas, ou seja, aquela pessoa que a gente olha, ela fez algo, e isso dificilmente vai acontecer com o ultrassom microfocado, que é um aparelho que vai estimular o seu colágeno, vai buscar a melhor resposta do seu colágeno, não vai ser injetado nada. Então nós temos que ter outros cuidados, como potência excessiva, como feito perto de vasos ou principalmente ramificações nervosas ou nervos maiores, para não fazer um dano local. Mas inesteticismos, dificilmente a gente conseguirá atingir um ponto tão intenso que fique marcadamente esse paciente como fez um processo, um tratamento em exagero. O equipamento desenvolvido com o intuito de estimular o desenvolvimento de um novo colágeno, chamado assim banco de colágeno, ou seja, é o que nós buscamos com o ultrassom microfocado, aumentar a poupança do nosso banco de colágeno. A principal indicação é a flacidez, de leve a moderada, facial e corporal, tanto em homens e mulheres. Principalmente para aquele paciente que não está pronto, por diversas razões, para fazer um lifting cirúrgico. Essas ondas de ultrassom convergem para um ponto, gerando uma energia térmica suficiente para estimular os tecidos. De acordo com o interesse ou com a área a ser tratada, determinamos a profundidade deste ponto. Pouquíssima energia desprende-se para outras profundidades da pele ou subcutâneo, ou seja, minimiza-se a chance de efeitos colaterais ou indesejados. Com a facilidade que o Hypro traz de fazermos a aplicação de um modo contínuo, conseguimos gerar linhas de tração na pele, no subcutâneo, principalmente no colágeno da pessoa a ser tratada. Então nós podemos desenhar as linhas de tração no mesmo modo que nós queremos que ela tenha esse vetor. Por exemplo, região malar, região mandibular, erguer cauda de sobrancelha, flacidez de papada, rítides. Então, desta forma, nós vamos conseguir trabalhar com a profundidade que desejarmos, com a potência que quisermos,
fazendo as linhas de tração. Essas linhas de tração geram um dano térmico e esse dano térmico promove um lifting imediato. Esse lifting imediato não deve servir como parâmetro para que o paciente saiba como já está o resultado dele, pois trata-se de um edema momentâneo ou temporário, mas ele serve com certeza para o paciente ter uma ideia do que projetamos para a face dele, que ocorrerá iniciando a cerca de 45 dias após. Entretanto, esses micropontos de coagulação ocorrem também na musculatura da mímica, e essa tensão realmente já é uma das razões por um lifting imediato no paciente. Então nós teremos dois tipos de dano: os pontos de coagulação na musculatura da mímica, que promovem realmente um dano imediato, um efeito tensor imediato, e o estímulo de colágeno, que faz um dano térmico no momento e um estímulo de colágeno posterior. O ultrassom microfocado é o único tipo de estimularmos o colágeno? Não. Todos nós sabemos, ou a grande maioria de nós sabe, que não. Existem outras formas de nós conseguirmos estimular o colágeno. Quais são as principais formas utilizadas no mercado hoje? Fios, normalmente fios de PDO, caprolactona, existe uma marca comercial muito conhecida, que também faz um estímulo de colágeno e volumização, ácido ácido polilático, também tem 2 a 3 marcas hoje no mercado, que fazem um estímulo e uma melhora de textura e brilho cutâneo, e existe a hidroxiapatita de cálcio, que também promove um pouco de volumização e, quando mais diluída um pouco, principalmente um bom estímulo de colágeno. O que todos esses, que não ultrassom microfocado, têm em comum e que diferem do microfocado? Todos eles apresentam a necessidade de utilização de agulhas ou de cânulas, ou seja, perde-se a barreira da integridade cutânea. Qual o problema para isso? Nenhum. Simplesmente existem alguns pacientes que não gostam de ter agulhas ou cânulas, ou dor, ou sensação de ser injetado algo. O ultrassom microfocado permite para esses pacientes, ou principalmente em pacientes de primeira consulta, aqueles pacientes que nós não temos o domínio, o conhecimento, ou eles não têm ainda uma segurança muito intensa na nossa ação como profissional, acaba sendo um procedimento menos invasivo, com um pós-procedimento mais tranquilo, com pequena chance de reação como equimose, quase nula reação como hematoma. Então é um procedimento mais tranquilo para ser feito em pacientes de primeira consulta, mais tranquilo para ser feito em pacientes que desejam procedimentos sem ser injetado algo, e mais tranquilo para poder ser associado a outros tratamentos. O ultrassom microfocado permite-nos associar outros procedimentos, qualquer um desses estimuladores de colágeno, ou preenchedores, ou até toxina, ou até peelings na mesma sessão. Desta forma, os pacientes com a vida corrida, com a necessidade de resolver maiores inesteticismos ou maiores quantidades de inesteticismos na face em somente uma sessão, o HiPro torna-se uma arma potente, muito importante no consultório, pois na mesma sessão, respondendo à vida corrida do paciente, somos permitidos de fazer um ácido polilático, de fazer um peeling, de fazer uma toxina e resolver as questões do paciente em somente um dia. Do mesmo modo que alegramos-nos de ter um equipamento tão potente em nossas mãos, cabe ao nosso poder de discernimento respeitar a saúde do nosso paciente, utilizando o equipamento de maneira responsável, visto que equipamentos potentes, quando mal utilizados, geram riscos e potencialmente danos. Conhecendo o paciente, avaliando a sua queixa, o manuseio correto de HiPro, com ou sem associações, trará aos seus pacientes benefícios incríveis na redução de flacidez, celulite, lipodistrofia e efeito lifting. Então, sabemos que temos em mãos um aparelho de grande potência, de grandes resultados, de fácil manuseio, de menor custo de aplicação,
E este menor custo de aplicação por disparo favorece-nos a sempre fazer algo a mais para o nosso paciente. Ou seja, vamos fazer qualquer procedimento no paciente que seja periorbitário, por pouco custo a mais, valorizando o seu procedimento, faça alguns disparos em região periorbitária. For fazer algum procedimento para aumento de volume de região de mento, façam alguns disparos para melhor sustentação dessa região. E assim sucessivamente. Nós temos um aparelho que pode ser muito forte como tratamento individualizado ou muito importante como um espetacular coadjuvante em outros tratamentos escolhidos pelo seu paciente. Espero ter contribuído com alguma informação válida para vocês. Estou à disposição através do meu Instagram, Dr. Gustavo Coronel, para qualquer dúvida que venha a ser pertinente ou qualquer dúvida que vocês venham a ter necessidade de saná-las. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade, a Contourline e a todos vocês por estarem me assistindo. Um grande abraço.